Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Josiane. Nós vamos iniciar um novo conteúdo que tratará a respeito dos nutrientes que as plantas utilizam para o seu desenvolvimento. Nesse assunto, nós vamos abordar a importância desses nutrientes, o que é macro, o que é micronutriente, o que é elemento essencial, como as plantas absorvem esses nutrientes, como eles se movem dentro da planta, dentre outras coisas. A planta, ela realiza o processo fotossintético, que é um processo que depende da luz solar para produzir substâncias, como por exemplo o açúcar. Essas substâncias elas são produzidas a custo também de gás carbônico e no processo, lá na primeira fase do processo fotossintético, ocorre a liberação do oxigênio. Então, em função de realizar esse processo, a planta é considerada um ser autotrófico, porque ela consegue então produzir o seu próprio alimento. Então, esse processo garante a sobrevivência da planta. Ela consegue se alimentar por meio dos açúcares que são produzidos no processo fotossintético. Mas ela também depende de substâncias que estão presentes na água, lá no solo, que são os minerais, que são os íons. Esses íons, eles junto com a água, eles formam a solução do solo. E eles são absorvidos junto com a água pelas raízes. Nós vamos ver nesse conteúdo que esses íons eles são de extrema importância, assim como o processo fotossintético para o desenvolvimento da planta. Então, nós vamos comentar a respeito de como ocorre a absorção desses íons, como eles são transportados dentro da planta e qual é a importância deles para a planta. E a nutrição mineral, ela é definida como o estudo de como as plantas absorvem, transportam, assimilam e utilizam os íons minerais. Só para esclarecer, a assimilação é quando um determinado íon passa a ser incorporado dentro de uma molécula específica. Nem todos os nutrientes, os íons que estão presentes na solução do solo, são essenciais ao desenvolvimento da planta. E aí, para que determinado elemento seja considerado essencial, ele precisa atender critérios. Existem dois critérios. Se o elemento atender um ou outro, ou os dois, ele é considerado então um elemento essencial. O primeiro critério informa que o elemento é parte de uma molécula, que é um componente intrínseco da estrutura do metabolismo da planta. Aqui, vou dar o exemplo do magnésio. O magnésio ele é um componente estrutural da molécula de clorofila. Então, em função disso, ele é considerado um elemento essencial. Aqui nós temos um componente da membrana plasmática e na membrana plasmática existem os grupos fosfatos, que para serem formados precisam de fósforo. Tanto o magnésio quanto o fósforo são íons que são absorvidos da solução do solo. Então, estes são exemplos de elementos que são considerados essenciais. O outro critério informa que quando é severamente privada do elemento, a planta exibe anormalidades no seu crescimento, desenvolvimento ou reprodução, em comparação a plantas menos privadas. Então, se o elemento atender o primeiro, o segundo ou ambos os critérios, ele é então considerado um elemento essencial. Os elementos essenciais, eles são divididos em dois grupos, o grupo dos macronutrientes e o grupo dos micronutrientes. Atualmente são
considerados macronutrientes 9 elementos e micronutrientes 8 elementos. Qual que é a diferença de macronutriente para micronutriente? Como o próprio nome diz, macronutriente é aquele íon que é utilizado em maior quantidade pelas plantas. E aí esses íons são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, o magnésio, o enxofre, carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os micronutrientes são aqueles que são utilizados em quantidade menor pelas plantas. E aí, os que são considerados micronutrientes são ferro, boro, cobre, manganês, zinco, cloro, molibdênio e níquel. Então, a diferença, com relação a macro e micronutrientes está relacionada à quantidade daquele elemento que a planta necessita para o seu desenvolvimento.